Boa noite, meus amigos! Dando continuidade ao nosso estudo bíblico aqui no canal, né? Em especial, nós estamos continuando a série de vídeos que nós temos estudado a importância da fé em Deus. Entende? É uma série de vídeos disponíveis lá no canal do YouTube, na playlist. E esse estudo, né, sobre a fé em Deus é importante porque o que a Bíblia nos ensina sobre a fé tem diversas consequências, digamos assim, diversos pontos também que é importante analisar. Como, por exemplo, o que é fé? Qual a importância dela, fé em quem, os heróis da fé, a justificação pela fé, os exemplos de fé, aquilo que os homens de Deus fizeram através da fé que eles tinham em Deus, entende? E, contudo, né, nos vídeos anteriores, eu fiz uma mudança, né, nessa linha original do estudo e comecei a falar também sobre a importância da obediência a Deus nos vídeos anteriores e também falei da importância das obras. Entende? Contudo, no vídeo de hoje, em especial, nós vamos voltar mesmo para a linha de estudo, né, da original da fé em Deus e falar sobre a fé em Cristo e a salvação. Entende? E vamos começar com um versículo de Atos 16, que diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Aqui, né, nesse versículo, quem tem acompanhado a série de vídeos já reparou que nós já vimos essa pergunta antes: que devo fazer para ser salvo? E quem não tem acompanhado, né, está disponível aí tanto o link do blog, com todos os materiais, né, ou também o canal do YouTube. E a resposta dessa pergunta é excelente, né? E já resume bem o tema, né, do vídeo de hoje, de falar sobre a fé em Cristo e a salvação. Ó, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos vocês da sua casa. Pergunta super importante e resposta super simples. Então vamos lá, com mais esse versículo de João 16. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Aqui Jesus respondendo nessa pergunta também muito importante, que às vezes nós mesmos podemos se fazer. Né? Pô, o que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? O que a gente precisa fazer? Entende? Ó, Jesus falou: a obra é essa, crer. Entende? Ó, começa com a fé. Entende? Então vamos lá. Seguindo também com esse versículo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Aqui quem está falando é Paulo, né? Falando para os irmãos em Gálatas sobre essa cena, esse momento, né, que ele teve com Pedro. Vou depois deixar a referência melhor, né, para quem queira ver o contexto com mais calma, mas resumidamente é isso. Ele estava exortando Pedro, né, e aqui ele vai continuar falando assim: Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro de pecado? De modo nenhum. Então, nessa passagem, os gentios significa não judeus. Entende? Judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam se sentindo escandalizados por haverem gentios, ou até cristãos também, que não estavam obedecendo às leis judaicas, entende? Por exemplo, as leis de sacrifício, circuncisão, os rituais e festas, né, cerimoniais, enfim, muitos deles escritos no livro de Levítico. Então, aqui Pedro, né, embora tenha esse conhecimento, né, através de Cristo, da fé em Cristo, mesmo já tendo o seu entendimento dos dogmas do judaísmo, né, ele
teve os ensinamentos de Cristo, contudo, ele, para não se sentir, digamos assim, mal visto, né, pelas pessoas que eram do judaísmo, né, ou que se converteram ao cristianismo, mas que eram judeus antes, para não ser mal visto, né, ele estava vivendo como nas leis, né, do judaísmo quando o pessoal estava perto olhando, entende? Resumindo é isso. Então, aqui Paulo, né, até mesmo se incluindo, ele fala assim, nós judeus, né, porque de fato ele também teve todo o ensinamento sobre os dogmas e preceitos do judaísmo. E ele usa essa maneira de falar, assim, nós judeus e não gentios pecadores, sabe? Como muitos judeus acabavam vendo os gentios, né, como pecadores. Então ele usa essa forma de falar assim, esse pessoal que diz isso, sabe? Que até mesmo a gente que tem esse conhecimento sabe que ninguém será justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, entende? Até mesmo quando ele fala assim da prática da lei, né, se referindo às leis de sacrifício, por exemplo, as leis do holocausto, oferta pelo pecado, leis, dias de festa, festa das cabanas, por exemplo, enfim, né, as leis do sacerdócio. E ele fala que é justificado pela fé em Cristo, né, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E, beleza, resumindo é isso. Sim, mais uma coisa, que ele fala no finalzinho, né? Se porém procuramos ser justificados em Cristo, através do entendimento dos ensinos de Jesus, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Até mesmo aquelas pessoas que tentavam, né, se justificar através da prática da lei, e de fato, né, todos nós sabemos que somos falhos e pecadores, entende? Reconhece, entende, que na verdade, entende, é falha, entende? Então querer ser justificado pela prática e obediência dos preceitos, né, digamos assim, pela prática da lei, ele não ia conseguir nunca, entende? E realmente Cristo expôs isso, entende? Deixou isso bem evidente, ao quão é a nossa pequenez e limitação, entende? Nós dependemos dele. Mas contudo, né, ele fala assim, será Cristo ministro de pecado? Ao termos esse entendimento de que, de fato, nós somos falhos e pecadores, entende? Não conseguimos ser justificados pela prática dos preceitos, porque a gente acaba falhando em algum ponto, então será Cristo ministro de pecado? De forma alguma, muito pelo contrário. Ele nos expôs a verdade, entende? Que de fato nós somos falhos e pecadores e que nós precisamos dele, entende? Que a gente não vai conseguir através do esforço próprio, digamos assim, através de preencher cada requisito, porque a gente vai acabar falhando, entende? Mas então, agora entrando na passagem de Gálatas 2, diz assim, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Também muito importante, né? Ele está reforçando nesse final, né, a graça de Deus, mostrando que, de fato, né, Deus nos perdoa, Deus é gracioso, misericordioso, entende? E também ele fala que, se a gente consegue preencher cada requisito da lei, né, e ser justificado, ser salvo, então, Cristo morreu inutilmente. Isso que ele quis dizer. Mas não, entende? Essa linha de pensamento, porque é muito pelo contrário, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, entende? Nós não conseguiríamos sem ele ir para o céu e ser justificados. Por isso que ele fala que a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por nós, em nosso favor, pelo amor que ele tem por nós, entende? E agora vivemos, que a fé também é uma, assim, como eu posso dizer, a gente
vive de acordo com aquilo que a gente acredita. É isso que o Paulo está explicando, entende? Porque não é uma fé também que está só na cabeça, no campo das ideias, ou uma coisa muito abstrata, subjetiva, não, entende? Muito pelo contrário, a fé é muito prática, entende? Através desse encontro que ele teve com Cristo, ele vai viver de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, com aquilo que ele acredita, que ele aprendeu de Cristo, entendeu? Resumindo, é isso. Então vamos lá. Beleza. E para terminar com esse versículo, né, que é muito bonito. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muito importante, é a profunda, né, ligação dele com Cristo. Ao ponto, né, de falar que Cristo vive nele.